Fala galera, tudo bem? Professor Edivan aqui e a gente vai estar gravando mais um exercício relacionado à transformação física e transformação química aí da matéria. Então vamos lá, resolvendo. Aqui a gente tem o seguinte: para iniciar o processo, deixa eu olhar aqui, isso, acho que vai ficar melhor aqui, vamos lá. Para iniciar o processo de preparo de um bolo de maçã, uma dona de casa acendeu a chama de um forno de um gás usando fósforos. Em seguida, descascou e cortou as maçãs, acrescentando a mistura da massa já preparada, levando-a para o forno pré-aquecido. Com o passar do tempo, o volume do bolo expandiu devido ao fermento adicionado. E, após o período de cozimento, a dona de casa retirou o bolo para servir um lanche que seria acompanhado de sorvete. Ao abrir a geladeira, verificou que o mesmo estava derretendo, o sorvete. Após o lanche, recolheu as sobras das maçãs em um processo de escurecimento para descascá-las. Beleza. A sequência destacada corresponde respectivamente aos fenômenos. Então eu vou ler de novo e a gente vai vir classificando cada um deles, se é físico ou químico, ok? Então vamos lá. Para iniciar um processo de preparo de bolo de maçã, uma dona de casa acendeu a chama do forno de gás. Esse processo aqui, se é uma queima, transformação química. Usando os fósforos. Em seguida, descascou e cortou as maçãs, acrescentando as misturas da massa, a mistura da massa já preparada, levando para o forno pré-aquecido. Com o passar do tempo, o volume do bolo expandiu devido ao fermento adicionado. Aqui também a gente tem o quê? Uma transformação química. O bolo está mudando de forma por causa do fermento adicionado. Transformação química também. Continuando, né, ela falou o seguinte: após o período de cozimento, a dona de casa retirou o bolo para servir um lanche que seria acompanhado de sorvete. Ao abrir a geladeira, verificou que o mesmo estava derretendo. O mesmo vai ser o sorvete. Então, se ele está derretendo, isso aqui é uma transformação física. Após o lanche, recolheu as sobras das maçãs em um processo de escurecimento. Cara, se a maçã ali, eu acho que você já reparou isso, deixa ela um bom tempo, ela escurece sozinha. Porque ela faz uma reação química, né, com ar, oxigênio e vai escurecendo. Então aqui a gente tem uma transformação química também da matéria. Então em sequência a gente tem transformação química, física e química. Então a única alternativa que vai seguir essa sequência é a alternativa D. Certinho? A única alternativa que vai coincidir é a letra D. Agora a gente vai responder mais um exercício aqui, só para enfatizar aqui, porque ficou cortado. Essa primeira aqui é química, viu? Não deu para aparecer, mas agora você viu aí. Beleza. Agora que eu reparei que cortou aqui. A gente vai fazer mais uma questãozinha aqui, relacionado também, deixa eu só arrumar aqui, a transformação física e química da matéria. Beleza. Deixa eu ver se fica melhor. Não, é assim mesmo. Então vamos analisar esse exercício aqui. Nesse exercício a gente tem o seguinte. Antes de dirigir ao portão de embarque, fui até a lanchonete tomar uma super Coca-Cola com muito gás, muito gelo e limão para comemorar. Estava feliz, super feliz. Beleza, aí tem um trecho aqui, né? Aí ele fala o seguinte: esse trecho menciona 3 componentes do refrigerante que podem ser descritos da seguinte forma. Primeiro componente, gás, né? CO2 liberado pela bebida após a decomposição do ácido carbônico. Aí tá a fórmula molecular dele aí, né? Empírica. Conforme a equação, ácido carbônico, né? Ele depois vai liberar esse gás e CO2. Água, né? Água e CO2. Segundo componente, o gelo, que ao ser adicionado na bebida sofre a seguinte transformação. Água sólida, gelo, né? Vai para o estado líquido.
Gelo vira água dentro do refrigerante. Terceiro componente, limão que possui a sua constituição de um ácido, chamado de ácido cítrico, cuja fórmula molecular é C6H8O7. Tranquilo. Sobre os componentes do refrigerante, é correto afirmar que ele está falando só sobre os componentes, esses três que a gente analisou. Letra A. Os três são substâncias simples? Não. Esse exercício, só para lembrar aqui, tem também análise de substância simples e pura, igual ele falou aqui. A gente não tem só substâncias simples. O que que é? Tem uma videoaula minha gravada aí referente a isso. Substância simples, ou ela é formada pelo mesmo elemento naquele componente. Tipo, se fosse a coca, deveria só ter um tipo de molécula lá dentro. Mas a gente sabe que tem várias. Então é uma mistura. B, o gelo transformou-se em outra substância. Cara, o gelo virou só água. Transformou outra substância. C, a decomposição do H2CO3, que é o ácido carbônico, é um fenômeno químico. Se a gente analisar aqui antes, aqui, ó, que é essa parte aqui, ó, realmente teve uma transformação química. Ela era uma molécula aqui, ó, antes. Aí ela decompôs e virou CO2 e O2. Então ela virou outra coisa depois. Então isso aqui, letra C, corretíssimo. Letra D, o CH6, o H8, o O7, que é nada mais que o ácido cítrico aqui, ó, possui mais elementos que o ácido que libera o gás. Ele está falando o seguinte, que o ácido cítrico tem muito mais elementos, o que são os elementos? Carbono, hidrogênio e oxigênio, do que o ácido carbônico. Cara, você tem a mesma quantidade, né? E outra coisa, são os mesmos elementos. Você tem carbono nos dois, hidrogênio nos dois e oxigênio nos dois. Então você não tem mais nem menos, tá? Em quantidades iguais de elementos, né? Ele quer saber elementos. Se tivesse um elemento a mais, tipo, sei lá, enxofre. Claro que não, né? Mas só para dar uma análise. Então essa D também tá errada. Então a única resposta certa é a letra C. Certinho? Falou, valeu, obrigado.